Olá a todos, me chamo Matheus e hoje aqui no nosso grupo de estudos eu vou apresentar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, uma continuação, né? Continuação das apresentações anteriores. E aí hoje a gente vai falar dessa árvore de tomada de decisão, em inglês um roadmap, para ajudar a gente a escolher qual o melhor protocolo de TMS no caso de ansiedade generalizada, para o tratamento do TAG, né? Então, eu vou falar, passando de slide, eu vou falar bem resumidamente sobre esse processo de elaboração da árvore de tomada de decisão, e aí a gente toma um tempo para olhar para essa árvore, ver como ela ficou e discutir. Então, a gente tem um interesse clínico, né, de usar a neuromodulação como um tratamento de diversas questões aí psiquiátricas, psicológicas. E aí a árvore de decisão, ela é uma ferramenta que pode orientar a prática clínica no momento de escolha do protocolo, que protocolo tratar o meu paciente, baseado nas melhores evidências encontradas até o momento, né, disponíveis na literatura. Então, primeiro passo que a gente faz para criar uma árvore de tomada de decisão é um levantamento bibliográfico. Para fazer o levantamento bibliográfico, a gente escolhe os termos que a gente vai usar na busca. Então, a gente usou os termos do MESH, que é uma forma padronizada de selecionar os termos. Então, estão aí os termos que o MESH sugere para a gente. E aí a gente cria essa seguinte estratégia de busca, que é usar a população-alvo, que é a população com TAG, né, com transtorno de ansiedade generalizada, e as intervenções desejadas. A gente fez busca por estimulação magnética, também estimulação elétrica por corrente contínua, estimulação do nervo vago. E a gente estava interessado nas meta-análises recentes, né, então em dados atuais dos últimos 5 anos. A partir dessa estratégia de busca, a gente encontra 3 meta-análises. Depois a Kátia refez essa busca, encontrou mais 2. E aí eu estava revisando antes da apresentação, essas outras 2, isso não vai mudar o nosso roadmap. O que elas traz de colaboração são estudos que não seriam incluídos, isso a gente pode discutir depois. Então a gente tem 3 revisões sistemáticas, uma específica de TAG, uma falando dos transtornos de ansiedade como um guarda-chuva e a outra falando sobre transtornos mentais no geral. A gente foi, próximo passo, olhando para essas 3 meta-análises, olhar dentro delas. Ah, não, ainda não. Então, a gente tem 3 meta-análises falando de TMS e GAD. A gente avalia a qualidade dessas meta-análises para entender se a gente pode continuar usando elas ou não na nossa investigação. Avalia a qualidade a partir de se nas meta-análises havia 2 autores independentes avaliando o risco de viés, selecionando os estudos, extraindo os dados, se elas apresentam as estatísticas adequadas e se elas usam ferramentas padronizadas de avaliação do risco de viés, como a Pedro e a da Cochrane. E, no geral, as meta-análises apresentam boa qualidade. E aí a gente vai olhar para dentro dessas meta-análises quais ensaios clínicos estão mostrando efeito e a gente vai estar interessado nos ensaios clínicos com maior tamanho de efeito. Então, para ilustrar, aqui tem uma foto de um forest plot de uma das meta-análises, e aí a gente pode ver que nesse gráfico da direita, né, tem uma linha vertical que está tocando zero, e a gente está interessado nessas meta-análises que estão mais à esquerda, mais distantes. Aí a gente tem aqui esse diamante preto no estudo do Lee, de 2022. A gente tem também esses traços mais à esquerda nos estudos do Lee, do Djoukov e do Huang. Isso quer dizer que esses ensaios clínicos, eles mostraram
um bom tamanho de efeito e um resultado de melhora aí nos sintomas, né? Então, a gente vai agora extrair os dados desses ensaios clínicos. Essa tabela é só para ilustrar que a gente está interessado nos dados dos protocolos e também nos dados do tamanho de efeito e quais foram as medidas usadas para avaliar o desfecho, né? Então, a gente extrai esses dados agora dos ensaios clínicos para poder discutir os protocolos, discutir os tamanhos de efeito e entender o que que a gente recomenda, em que ordem, né, de preferência a gente recomenda o protocolo. E aí, essa já é a nossa etapa 2. Com bastante dados em mãos, a gente vai construir um infográfico. Essa imagem, ela é uma imagem só ilustrativa da árvore que a gente criou, e aí a gente pode olhar para ela com mais detalhes agora. Nos casos de transtorno de ansiedade generalizada, a gente está pensando em apenas um desfecho, que é o sintoma de ansiedade. E esse desfecho, em todos os três estudos que a gente está considerando, ele é avaliado com a escala Hamilton. E eles consideram uma pessoa com o transtorno aquelas pessoas que têm o score 14 ou mais pontos na escala Hamilton. E aí a gente coloca isso aqui, né? Indicação. Qual que é o principal sintoma que limita esse paciente? Ansiedade, neste critério da escala Hamilton. E aí a gente decide, como a primeira sugestão, este protocolo de TMS contínua em F4, estimulando F4, que é a área do córtex pré-frontal dorsolateral direito. Foi. Teta Bush, né? Isso, Theta Burst, no Theta Burst, contínuo. Por que que a gente sugere esse primeiro protocolo? Porque quando a gente vai aqui à direita, olhando para os resultados esperados, esse estudo que usou Theta Burst contínuo em F4, ele apresenta o maior tamanho de efeito, que é uma 50% de redução, na escala Hamilton, e ele também apresenta um custo-efetividade muito interessante, porque a gente sabe que o protocolo de Theta Burst contínuo ele é muito curto. Então, você gasta pouco tempo para fazer o tratamento e isso permite o uso do tempo de uma maneira mais econômica e mais interessante. Caso, né, essa seria a nossa indicação número um, nosso plano A. Caso não seja possível esse protocolo ou o paciente não mostre resposta com esse protocolo, a gente segue aqui para o protocolo 2, que é um protocolo de TMS repetitiva de baixa frequência, um HERS, também em F4. E a gente tem as especificações do protocolo aqui. O estudo que testou esse protocolo, encontrou uma redução de 45% na escala Hamilton de ansiedade. Então, um resultado bastante parecido com o anterior de Theta Burst. Dá para dizer que praticamente equivalente. E uma vantagem que a gente discute aqui no roadmap é que dois outros ensaios clínicos usaram protocolos iguais e encontraram os mesmos resultados. Enquanto que o Theta Burst tem uma desvantagem que ele não tem dados replicados ainda. Então, esse é o nosso plano B, e um plano B ainda bastante sólido, né? Com um tamanho de efeito interessante e com dados replicados. Plano C. Se porventura a paciente não responde a esse segundo protocolo ou tem alguma questão impeditiva, a gente tem como sugestão um protocolo 3, em que faz TMS repetitiva de baixa frequência, um HERS, em área parietal direita, o P4. O estudo que testou esse protocolo, ele estava testando especificamente em pessoas com TAG e insônia comórbida, e ele encontrou 44% de redução nos sintomas de ansiedade, então um resultado equivalente aos protocolos anteriores, e encontrou também uma melhora significativa nos sintomas de insônia. Então, isso é uma vantagem interessante para casos de pacientes que têm essa comorbidade. E a gente discute como um ponto também negativo, esse dado ainda não foi replicado, né? Um estudo
isolado. E aí tem uma coisa interessante aqui para contar para vocês, que é o nosso plano C, né? Não respondeu a 3 protocolos. A gente tem uma possibilidade de olhar aí para um protocolo 4, que é TMS de alta frequência em F4, um pouco contraintuitivo, né, baseado no que a gente vem discutindo. E esse protocolo, ele foi utilizado em uma pesquisa que demonstrou 86% de redução nos sintomas de ansiedade, medido pela escala Hamilton. E aí, por que que a gente está recomendando esse protocolo em última opção, se ele tem uma redução quase de 100%, né, comparado à nossa primeira opção, que é uma redução de 50%? A gente recomenda ele por último, a gente praticamente não recomenda esse protocolo, porque ele ultrapassa o número de pulsos máximo sugerido pelos estudos de segurança. Ele é um protocolo que envolve 3.600 pulsos, quando no geral a gente não usa mais de 3.000 pulsos em cada sessão de estimulação, pensando em evitar, em diminuir a probabilidade de ter efeitos colaterais. Inclusive, esse estudo, ele relata que um paciente teve uma convulsão, que é o que a gente não gostaria de ter, e por isso que a gente faz esses cuidados de segurança. Então, teve uma melhora muito expressiva, é um protocolo que, pelo que o estudo demonstrou, dá resultado, mas ele tem uma questão delicada aí em relação à segurança. Então, esses são os 4 protocolos principais. Se ainda assim o paciente não responde, a gente vai discutir aqui como um exercício de reflexão, também como uma possibilidade, essa última parte em amarelo que a gente chama de ajustes. Então, recomenda-se a gente pensar em protocolos de outras condições clínicas que poderiam ser aplicadas no TAG. Então, a gente tem alguns estudos de TMS em depressão, que faz estímulos excitatórios em F3, que demonstram um efeito pequeno, mas significativo, na melhora dos sintomas de ansiedade. Então, a gente vai colocar aqui como uma quinta opção, um protocolo de excitatório em F3 como uma outra tentativa. E se depois dessas 5 tentativas o paciente não responder, a gente pode concluir que o tratamento com TMS não é efetivo e que o paciente não é um respondedor. Essa parte a gente ainda vai editar um pouquinho, porque eu estou pesquisando aí qual que é o protocolo que os ensaios clínicos estão sugerindo como melhor de excitatória em F3 que reduz ansiedade. É uma fase que ainda vai ser aprimorada. Essa é a nossa árvore de tomada de decisão. E para a gente entender se ela é realmente boa ou não, a gente tem aí a etapa 3, que seria a penúltima etapa. Nessa etapa 3 a gente tenta aplicar essa árvore na prática para um caso clínico e ver se a gente sente que ela realmente ajuda e se o paciente apresenta, é beneficiado através das estratégias recomendadas pela árvore. E também nessa etapa de validação, a gente apresenta essa árvore de tomada de decisão para especialistas e pede a avaliação deles, se eles estão de acordo com as recomendações, se eles têm ressalvas, sugestões de ajuste, para a gente entender se ela é útil para o especialista, né, sob o ponto de vista do profissional. Isso estando validado, tendo o ok dessa etapa, a gente parte para uma etapa final que é de publicação e compartilhar realmente, de fato, essa árvore de tomada de decisão para a comunidade clínica e científica. Então, em resumo, é esse, gente, o nosso trabalho. E a gente está aberto agora para perguntas, comentários. Se ninguém tem, eu vou ter, mas deixa aí o povo falar que depois eu falo. Mariana, eu vi que saiu anotando um monte de coisa. Eu gostaria de parabenizar
o grupo, porque desde a parte inicial de revisão, o último encontro na semana passada, que foram as opções de avaliação, até essa etapa da árvore de tomada de decisão, e essa árvore, assim, tá muito claro, né? É claro que aquilo que a gente sempre discute, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, os nossos pacientes não vão chegar redondinho, quadradinho, mas me parece, assim, muito adequado que a gente tenha na prática clínica algo nesse sentido, para que a gente possa então visualizar e saber onde o nosso paciente se encontra, ou onde, quais as opções nós temos para conseguir enquadrá-lo, o que de alternativas nós temos. Então, eu fiquei encantada com a forma com que vocês trouxeram e dispuseram essas informações, assim, achei fantástico. Na verdade, esse projeto é o projeto da Rede Napen, que a gente, Mari, agora decidiu que os simpósios, a gente está meio assim vendo que todo simpósio é muito repetitivo, você sempre faz do mesmo jeito, e a gente entende que o clínico precisa mais do que assistir palestras, mas precisa desse tipo de atualização para poder usar na sua prática clínica. Então, a Regina Pen, né, desenvolveu um projeto que está sendo liderado por Kátia Monte Silva, de construir essas árvores de decisão em todas as condições que a neuromodulação, que a gente chamava de diretrizes, né? Projeto de diretrizes nacionais, e seguimos no início o roteiro recomendado pelo Ministério da Saúde. Só que a gente viu que, com a velocidade que as coisas estão fazendo, por exemplo, a gente começou desenvolvendo isso em 2019. E em 2023, a gente publicou a nossa primeira Umbrella, que é a que está publicada aí. Só que de 2023 até 2025, apenas 2 anos, já saíram outras coisas. Então, o que a gente decidiu foi que o manual, né, um manual, um guideline de diretrizes para ser publicado, demora muito para a gente conseguir editar tudo, fazer tudo bonitinho, e quando sai, já sai tão desatualizado que a gente desistiu desse projeto. E muitas vezes a gente chove no molhado, né? Porque vai dizer nas diretrizes o que a gente já sabe, né? Que a ciência já está. E quando a gente está escrevendo, já vem outro e atropela, como aconteceu mesmo em relação ao trabalho do Igor, né? Que começou pensando que ia fazer no TEPT, e aí, durante o primeiro levantamento dele, do doutoramento dele, ele descobriu que saiu uma revisão Cochrane que contraindicava fazer, não é contraindicava, mas não dava um tamanho de efeito tão eficaz, tão grande como a gente estava pensando. E o GAD, então, né, a ansiedade generalizada, acabou entrando como o foco, né, do trabalho que o Igor está desenvolvendo no doutorado dele. Então, é isso que a gente decidiu, Mari. A gente, todo ano agora, nos simpósios, a gente vai reunir os especialistas e apresentar essas árvores atualizadas para mostrar como é que está a evolução da ciência aliada à prática clínica, né? Então, é dentro com essa visão de que a expertise dos profissionais, junto com a evidência científica, ajuda a gente a criar um raciocínio clínico para prescrever protocolos de neuromodulação, né? Então, a gente quer fazer isso com todas as áreas. O do sono que vocês pegaram não vai dar para. Tá? Então, esse ano a gente priorizou só ansiedade generalizada e depressão, então, o outro grupo que vem depois, que está aí com Suzana e tal, que até caiu aqui,
Não sei se tem outra pessoa do grupo de Suzana, mas depois eles também. vão discutir. Você também está? Sim, por isso que eu estava anotando. É, Então, esse trabalho da depressão, a gente quer também no mesmo esquema e que gere um infográfico para a gente publicar na BIS, e aí a BIS virá essa referência, pelo menos nacional, para quando você quiser prescrever, você poder ver se já tem uma árvore lá. Então, a gente seguiu os passos direitinho do que foi recomendado, e a gente espera, eu espero poder também ajudar vocês nessa coisa da depressão, mas a gente vai fazer só desses dois. Para o ano que vem, a gente deve avançar para o TEPT e outros, aí depende do número de profissionais de cada especialidade, porque é claro que se a gente ocupar um simpósio inteiro falando de todos os transtornos mentais, a gente só vai falar de transtorno mental, e não é só isso, né? A neuromodulação tem parte de dor, tem a parte de pediatria, tem de fono, então cada grupo de trabalho está focando numa área. Aqui a gente está focando na saúde mental, mas cada área vai estar focando em outro. E vai estar gravado, e depois a gente compartilha também essas aulas com vocês lá no grupo, para vocês poderem consultar e tal, e dar uma ajuda também se vocês precisarem para elaborar a árvore desse jeito. Agora, Matheus, eu fiquei pensando naquele estudo de TDCS que apareceu, né? E você não incluiu, porque mesmo não lembro. Eu, um comentário sobre isso é que né, eles recomendam fazer as árvores de decisão ou só para neuromodulação, o NAPEM estava recomendando o pessoal do treinamento, ou só para TDCS. Lembrei Não, agora, isso era mais só para TMS ou só para TDCS, fazer elas separadas, né? separado. E aí a gente pensou em colocar junto. E o que acontece é que esse estudo de TDCS, ele não deu resultado. A gente conseguiu, ele não deu resultado, mas também ele era um estudo de 5 sessões apenas, uma semana, que é muito pouco quando a gente pensa em casos psiquiátricos, né? Com certeza. Então, Entendi. Então, a gente tem que discutir isso depois lá no artigo. uhum, Outra questão que eu fiquei pensando, né, Matheus, você apresentando, aquele protocolo de 10 Hz, né, que é contra-intuitivo, na verdade, eu acho que o problema é que os respondedores para esse tipo de protocolo devem ser pessoas que têm TEPT, porque para o TEPT a gente sabe que é, excitatório em F4 dá um bom resultado, entendeu? uhum, Só que uhum, a questão é o diagnóstico. E se você aplicar a Hamilton em quem tem TEPT, vai dar ansiedade, entendeu? uhum. Então, acho que a dificuldade talvez seja no diagnóstico. Por isso que é muito importante a gente ser cauteloso na inclusão de pacientes em grupos, nas doenças psiquiátricas, primeiro, porque, como a gente já discutiu lá atrás, né? Muitas vezes o TEPT está na origem de muitas outras transtornos, seja depressão, seja transtorno do sono, seja ansiedade, e é subdiagnosticado, né? E também que muitas pessoas que estão na prática clínica real, da vida real, são comórbidas, né? E aí você fica nessa coisa, né? Eu peguei um artigo bem legal que trabalha com curva de dose-resposta, é, mostrando o número de sessões, o número de trem, o número de pulsos total, que todo respondedor começa a fazer uma curva assim, para a gente saber qual o número ideal de sessões. Isso aí eu acho que também deve ser um próximo passo para a gente seguir depois desse ano, talvez no ano que vem, a gente segue com esse modelo que eu estou adorando. Pessoalmente, eu acho que está ficando bem interessante, porque é mais profundo, mas eu acho que ainda está faltando isso, né? Aprofundar
a análise de curvas de resposta, né? Dose-resposta, para a gente poder também complementar essa árvore de decisão, que não deu para fazer esse ano mesmo, porque tem pouquíssimos estudos ainda, mas a gente tem que avançar nessa direção também. Você não acha? O que que você acha? Sim, e eu estava pensando nisso, uma hipótese para explicar por que que alta frequência em F4 dá resultado é isso, de talvez o diagnóstico não está muito bem feito, mas também tem essa outra hipótese da metaestabilidade, né? Que quando você excita demais, o sistema tende a compensar e acaba gerando um efeito inibitório. E aí, se a gente fizesse uma curva, a gente ia ter baixa frequência, resposta ideal, alta frequência, resposta ideal, e o meio termo, uma resposta ruim, né? Seria essa uma hipótese para testar. Perfeito, exatamente isso, perfeito. Foi por isso que eu estava pensando no início, que eu comecei a falar Uhum. a resposta e acabei me perdendo, mas você fechou perfeitamente. E aí, gente, quem está aí quer complementar? Júlia, Marianita, querem complementar? Foi tão bom trabalhar com vocês e Eu com o achei Igor muito também. adorei a apresentação, foi muito bacana, né? E ver ela pronta, né? Esse trabalho que a gente fez foi muito bacana. Eu acho que, assim, no geral mesmo, né? Todo o trabalho que a gente fez, eu acho que estou aprendendo muito, assim, particularmente. E como que isso pode ajudar também as pessoas que já estão formadas nessa área, né? A tomar decisões mais conscientes, né? Do resultado em si. É isso, queria parabenizar vocês, nosso grupo. Gostei bastante da apresentação. E complementar aí que esse trabalho das meninas da semana passada, da avaliação do GAD, a gente colocou no, eu não comentei na apresentação, mas a gente colocou lá no, na árvore de tomada de decisão uma nota dizendo, né, todos os estudos usam Hamilton, a escala Hamilton de ansiedade, mas como a gente está falando de um grupo brasileiro, a Hamilton não foi adaptada para o Brasil. Então, um olhar clínico, não um olhar de pesquisa, mas para um olhar clínico, ia ser legal que quem fosse usar esse protocolo testasse os pacientes com uma escala adaptada e confiável para a gente aqui. Então, tem lá uma listinha de 3 outras escalas que a gente recomenda a partir do trabalho da semana passada, né? Para poder medir melhor se o paciente está melhorando ou não em ansiedade. Perfeito. Gostaria também de agradecer, está sendo muito maneiro participar do grupo. Eu acho que como estudante vai ser muito bom. Está sendo muito bom para minha formação e vai ser muito bom para quando me formar, enfim. Então, queria agradecer a oportunidade de estar participando do grupo e foi muito bom, meus amigos, colegas de grupo. Obrigada aí pela parceria. Igor, queremos ouvir você. Para mim, né, entrei aqui no grupo ano passado e está sendo realmente uma experiência muito boa, de aprendizado, né? Cada hora uma coisa nova. E essa questão desse modelo, desse semestre, né, desse aprofundamento, né, eu estou aprendendo mais ainda, né? A gente estuda, a gente vê a forma de avaliar a resposta, a gente vai atrás do que tem na literatura, né? E a gente cria, né, um árvore de decisão, tipo um fluxo para poder tentar orientar quem está nessa área aí a ter uma maior informação, né, resumida ali, sistemática, né, visual também, né, para tentar aí ajudar as pessoas, né. Realmente bastante interessante mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aí junto com vocês. E também, né, Igor, você vai sair como primeiro autor, queria até já justificar aqui para todo mundo, porque é o tema do seu doutorado, né, e você vai estar podendo incluir isso dentro de toda a tese, né? Eu acho que vai ficando mais claro, né, o que é uma tese de doutorado, que o foco é estudo econômico na ansiedade generalizada, mas a gente pode ir gerando esses subprodutos, né, do esforço de conhecer
esse trabalho aí, né, da neuromodulação na TAG. E aí tem sido muito bom trabalhar com você aqui também. Me sinto animada. Acho que esse grupo inteiro, tanto quem está apresentando como quem está assistindo, as trocas têm sido bem intensas, bem interessantes. E as nossas visualizações, acho que tem gente que não consegue vir por causa do horário, só fazem crescer. Então, acho que a gente também está dando uma contribuição social importante para que as pessoas conheçam um pouco mais desse trabalho científico que a gente vem buscando a máxima excelência para ajudar isso, melhorando a saúde das pessoas. No final das contas, é quem mais está precisando, né? E agradecer a toda a equipe, foi um trabalho lindo, a gente dividiu tarefas, mas a gente se trabalhou juntos também, e isso foi muito bacana, com todos os graus, né, da academia, que é muito bom ter estudantes de graduação aqui junto, mestrando, mestre, doutorando, e assim a gente vai construindo um conhecimento. Muito obrigada a vocês e vamos embora, agora tem que testar. Então, a gente queria perguntar se tem voluntários com pacientes com TAG agora, eu já estou testando em um caso, mas se tem alguém com um paciente, podia, por favor, se oferecer para usar a árvore e ver se ela atende, se precisa melhorar, o que, que levou vocês a escolher, não vou fazer o primeiro primeira recomendação, não, vou usar o segundo, porque e a gente poder trocar um pouco mais antes de chegar ao simpósio, que é dia 2 e 3 de agosto, quando a gente vai apresentar uma plenária, né, para ouvir a opinião de mais pessoas e, enfim, publicar. Se alguém tiver paciente com TAG e quiser aplicar, avisa a gente. E agora, Kátia, aproveitando que tem um tempinho, fazendo esse trabalho, me surgiu uma questão sobre essa relação, né, entre o que está na pesquisa acadêmica e a prática clínica, porque a gente está falando de uma árvore de tomada de decisão, e antes de conhecer essa possibilidade, a gente discutia muito aquelas guidelines que também tem, esporadicamente sai uma atualização que vai dizendo se o nível de evidência é A, B ou C, né? Recomendação como primeira opção, segunda. E aí, do jeito que eu estou entendendo, é que a nossa árvore de decisão é para o clínico que já decidiu usar TMS para o TAG. E as guidelines é para quem está escolhendo qual tratamento intervir no TAG ou não. Faz sentido isso? Pode ter, tem a ver, mas também não tem, porque a gente, a princípio, estaria usando os outros tratamentos. Eu acho que um guideline, ele fica buscando, tem tudo a ver, né? Eles são afins, mas o guideline, ele fica dizendo qual é o nível de evidência dentro de umas regras que são estabelecidas pelos grupos de trabalho ali. Então, por exemplo, não sei qual é o do Lefaucheux, não lembro, já faz tempo que eu li qual foi a regra que ele estabeleceu. Mas eu conheço bem da Sociedade Europeia para Estudo da Dor, e eles colocam algumas regras do tipo: se o ensaio clínico tem menos de 25 indivíduos por braço, a gente já corta, põe um nível baixo. Se você vai para a grade, você vai ver que eles colocam outros critérios. Se você vai para Pedro, coloca outro critério. Então, cada grupo de trabalho estabelece um critério para poder fazer esse nível, né, de evidência e o grau de recomendação, porque no fim das contas serve para isso. Ok, a gente quer usar isso na prática clínica, só que muitas vezes fica distante da gente essa recomendação, porque o nível A de evidência, por exemplo, do Lefaucheux, para depressão,
de RTMS no córtex tal. Tudo bem, tem mais estudos que dão respaldo para isso, mas isso não quer dizer que é o que funciona melhor. E quando a gente faz o clínico para participar dessa construção, eu acho que a gente dá um passo além do guideline, que o guideline é uma coisa baseada na literatura e nos critérios que eles estabeleceram ali, para dizer que como é que vai ser classificado no A, no B ou no C, entendeu? Por exemplo, e também no grau de recomendação 1, 2, 3, 4. Isso tudo são critérios estabelecidos e as escolas são diferentes. A gente não está fazendo critérios para estabelecer níveis de evidência nem graus de recomendação, a gente está olhando para a literatura mais recente que tem, o melhor nível de evidência e construindo um raciocínio clínico, né, para apresentar aos clínicos que tentam botar na prática e afirmam isso funciona. Então, eu acho pessoalmente que para a prática clínica em si, talvez um roadmap seja melhor do que um grau de recomendação e um sistema de nível de evidência. Principalmente porque são. E é brasileiro, né? Também é uma coisa nossa, não é uma coisa internacional. Não sei. Aí eu queria até ouvir a opinião de outros, e a sua também. O que vocês acham disso? Silêncio. Podem dar seus palpites, gente. Não tenho nenhuma verdade sobre. Estou pensando aqui junto com vocês, como diz o Carlos, a gente está junto aqui para tentar aprender. Se vocês sabem mais, por favor, compartilhem conhecimento aí. Se tem opinião divergente, compartilhe, porque aí a gente pode ir buscando aperfeiçoar e aprender cada vez mais. E aí, te escutando, Kátia, eu fico pensando que o guideline está ajudando a aumentar a qualidade do ensaio clínico. E o roadmap está ajudando o clínico a melhorar a sua intervenção. Acho que é muito por aí, concordo plenamente. Acho que é isso aí, exatamente. Os ensaios clínicos têm suas limitações, né? Porque quando você vai ver na grade, por exemplo, ele vai falar: fez a randomização adequada, fez o intervalo de confiança é curto, ou seja, a amostra era homogênea, era heterogênea, não sei o quê. Ele vai na direção de orientar pesquisadores a ir fechando cada vez mais, diminuindo as chances de você dar uma informação não confiável, né? Porque às vezes você consegue mostrar efeitos incríveis quando você vai espremer o ensaio clínico, ele está usando várias coisas que distorcem, né? Ou desviam um pouco o que, como a gente já viu muitos ensaios clínicos, queria ver o efeito disso na intensidade da dor, não melhora, e vai lá e põe, muda, né, o ensaio clínico e põe que era na qualidade de vida, porque aí ele viu um negócio lá que funcionou melhor na qualidade de vida. Então, vários vieses, né, que acontecem nas pesquisas, os guidelines eles tentam mostrar, separar, né, quem são os estudos que estão mais lá em cima. Tanto que a maioria dos guidelines, o que está lá no topo são as revisões Cochrane, com meta-análise, ou Joanna Brits, que é justamente são as revisões mais cuidadosas do ponto de vista de respeito a essas regras assim muito certinhas, não deixam botar na população pessoas que não foram diagnosticadas da forma mais correta possível e assim por diante. Então, eu acho que é um pouco diferente isso
do que o que a gente está tentando aqui, que é uma coisa mais prática, né? Mais para os brasileiros, que somos, no mundo hoje, os maiores prescritores e maiores aplicadores de neuromodulação no mundo, né? O Brasil tem se destacado nisso, e agora os chineses também estão passando a gente longe, tudo acontece, você viu, né? A gente botou aí a maioria dos ensaios clínicos e das revisões sistemáticas foram escritas por chineses, então os chineses estão se destacando, ultrapassando a gente, mas somos nós, China e Brasil, os países que mais publicam ensaios clínicos na área de neuromodulação não invasiva e revisões sistemáticas, etc. Né? Então, sei lá, eu acho que é uma coisa um pouco diferente e que a gente vai dar uma contribuição, especialmente para o brasileiro, tá cada vez mais seguro, mais amarrado, no sentido de se sentir mais seguro, de oferecer algo realmente pensado, estruturado, para o paciente ter melhores respostas, né? E menores efeitos adversos, que nem a nossa decisão aí hoje tinha o maior tamanho de efeito era numa direção que a gente decidiu, como clínico, não seguir, porque teve caso de convulsão, porque é um número de pulsos acima do recomendado, pelos critérios de segurança. Então, a gente pondera essas coisas antes de olhar só para o tamanho de efeito, né, para o resultado. Muito bom pensar nisso tudo. A gente está pensando numa clínica baseada em evidência, né? No geral, não só na neuromodulação e no GAD. Então, isso é muito legal. Gisela, Leila, Fabiana, eu vi que botou aqui, né, Fábio? Se aparecer paciente com GAD, você vai usar, então a gente vai compartilhar já já essa árvore para você aplicar lá na clínica e medir com a Hamilton antes e depois. Eu já medi 5 dias de aplicação com esse Theta Burst contínuo, e foi impressionante. Ela já teve uma melhora de 25% em 5 dias de aplicação na escala. Né? Então, quando o protocolo está para 20 sessões, né? Eu fico pensando, oh meu Deus, eu acho que quando chegar lá, se tudo der certo. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, e aí eu acho que na árvore a gente tem que dar um jeito de colocar isso, Matheus, é que a neuromodulação, a gente tem que bater nisso. A neuromodulação é uma forma de você estar mexendo com o funcionamento cerebral para que tenha um melhor resultado da terapia ativa que vem em seguida. E é isso que eu acho, porque eu estava conversando com o Cátia Monte Silva justamente, na clínica a gente só vê o melhora depois na terceira semana em diante. Aí eu fico pensando, mas é porque eles, como são fisioterapeutas que não sabem usar as técnicas de terapia cognitivo-comportamental, de EMDR, que é o que a gente usa, associado, a gente faz a estimulação, porque Theta Burst dura, sei lá, acho que não dura 2 minutos, não dura isso. E aí você acaba de fazer a sessão, a gente trabalha com as terapias ativas que a psicologia pode ajudar. E aí eu acho que é isso que faz a diferença, entendeu? Da mesma forma que seria a pessoa ir fazer neuromodulação para melhorar a marcha e não faz treino de marcha depois. Como que ela vai melhorar a marcha? E geralmente o que a gente vê no fisioterapeuta, no fono, é que eles usam a neuromodulação e imediatamente tem uma intervenção. E a gente, na psicologia, também age assim.
e eu, às vezes, fico um pouquinho assim, receoso de clínicos, né? Assim como eu vejo o contrário, né? Fonoaudiólogos trabalhando para melhorar a marcha, enfim, outras áreas também, às vezes a gente entra na área um do outro porque fez neuromodulação, mas eu acho que esse critério a gente tem que ter, de saber que o melhor terapeuta para cuidar de quem tem um transtorno mental seria um médico, psiquiatra ou um psicólogo, né? E não qualquer profissional usando, porque ele só vai usar a neuromodulação e mandar o paciente embora. Melhora? Melhora, porque a gente vê em todas as pesquisas pessoas fazendo só isso, mas a melhora é muito diferente se você pode associar com uma técnica ativa, né? Em todas as áreas, isso serve para todas as áreas, é porque aqui a gente está falando da saúde mental. Concorda? Sim, lá na clínica a gente tem uma equipe multi, então eu neuromodulo e o profissional ele segue com o tratamento específico da terapia que vai seguir, seja o físio, fono, psico. Perfeito, eu acho que é por aí, né, Fábio? Acho que é isso aí. A gente pode discutir isso sim no artigo. E eu fico até pensando que é uma questão ética, né? Você não pode. Ah, ok, melhorou 50%, mas a gente sabe que é um transtorno psiquiátrico, que é uma questão psiquiátrica e que envolve uma necessidade grande de cuidado, né? De uma avaliação psicológica, uma avaliação social, intervenções de várias naturezas, né? Quando a gente para olhar como a gente entende saúde, isso é uma questão ética do profissional da saúde. Seria negligente só aplicar uma técnica, né? Na verdade, é uma técnica que vem ajudar no cinto de utilidades do profissional, assim. Então, é bom deixar esse posicionamento, assim, também escrito no artigo. Acho que é isso, né? Se não tiver mais nada, a gente pode encerrar e com essas apresentações a gente fecha o caso de ansiedade generalizada. Aí a gente agora, a partir da semana que vem, começa a trabalhar em cima da depressão. E aí Mariana e Suzana, que estavam aqui, eu sei, Fabiana também está no grupo de depressão? Não, né? Não, eu não estou conseguindo participar assiduamente por conta dos horários da clínica. Ó, Então, mais ou menos uma por mês eu consigo entrar, senão eu vejo o que ficou gravado. mas a gente gosta da discussão, então pode, quando você puder, é muito importante você estar aqui, tá bom? Então, acho que a gente pode encerrar. Gi, vou te ver amanhã, né? Não sei se Gisela está aí. Sim, sim, nos vemos amanhã. Tá É, bom. então, eu sou essa aí que não é profissional de saúde mental atendendo de mental, mas a gente tenta, na medida do possível, são as parcerias, né? Kátia mesmo é parceira e é isso. Não sai da minha sala para sessão, mas desculpa, gente, tem um Mas cachorro aqui. paralelo tem. É isso aí, perfeito. Agora tem também, Kátia, eu queria só um comentário, que eu tô, essa semana ainda, teve um estresse lá na clínica, chegou para nós uma jovem, depressão gravíssima, com é, ideação suicida, nossa, a psiquiatra tem uma resistência enorme à nossa entrada, e o pai quer muito que ela faça, e a gente fica em situações bem complicadas, né? A outra era uma que veio para ela. Mandar um paciente que vai sair da internação depois de 4 semanas, porque já teve 7 tentativas de suicídio, um rapaz de 16 anos também. Inclusive, na clínica, ele tentou arrebentar o chuveiro e se dar choque Nossa, para tentar
e o pai está desesperado, querendo ajuda, e eu ia indicar a clínica de vocês, justamente, mas porque eles estão precisando muito. Vocês têm psicólogo aí também para dar esse suporte que pega as... Então, o psicólogo que nos ajudava não tem horário, né? O pessoal está sem horário. E o que a gente fez já protocolos de ideação suicida em parceria com uma psiquiatra, ela é muito parceira, assim. Então, a psiquiatra acompanhando muito de pertinho, assim, durante o protocolo, eram todos os dias com a gente e com ela. E ela foi a primeira vez que ela fez TMS, assim, né, para ideação suicida, e foi incrível, viu, Kátia? Um teta-bush, né? Não, eu fiz com repetitivo, ainda não tinha, faz um tempo já esse protocolo que eu fiz com ela. Agora tem outros, esses com Teta Bush eu não fiz. Com essa moça a gente acabou começando, com Teta Bush ela está muito melhor, né? Mas para dizer assim, que a gente que não é profissional de saúde e está fazendo neuromodulação é uma dificuldade muito grande, até de esse rapport com o psiquiatra, porque eles não nos ouvem como alguém habilitado a falar sobre, né? E de Hum. certa maneira eu não sou mesmo, eu não tenho a formação, eu não tenho, né? Mas eles não querem ouvir nem sobre o método, né? Eu estou tendo muita dificuldade. Na verdade, eu entendo que eu estou trabalhando também com um grupo de fisioterapia em saúde mental, que a fisioterapia em si pode ajudar também nos transtornos mentais. Então, Sim. acho que pelo menos fisioterapia tem que ser feita com eles, mesmo que você faça neuromodulação. Agora, a intervenção com técnicas que tem evidências também, nível de evidências bons, reconhecidos e recomendados pela Organização Mundial de Saúde, como a TCC e a MDR, eu acho que são técnicas que devem estar junto, porque tem uma ação realmente concreta, né, na autorregulação desse sujeito, porque ele tem que Aham. ser ativo também, mas pelo menos fisioterapia faça, Gisele. Faça, Então, e esse caso especificamente, ela tem uma terapeuta que é da linha de cognitivo comportamental, entrando junto, mas que também resistiu muito à nossa entrada. E a gente está numa saia justa ali, porque o tratamento meio que rachou, o pai quer, ela não quer trocar de psiquiatra e nem a gente queria isso, a gente queria juntar esforços, né? Como a gente faz com tantos outros. E um outro caso, aí a questão é uma depressão com muitos, uma coisa de toque associado. Ela nos procurou assim, eu quero fazer TDCS para toque. Aí fui conversar e é uma super depressão, assim. Mas aí o psiquiatra tem uma relação muito diferente com o tratamento. Eu falo, mas você tem acompanhamento? Não, eu só pego receita. E aí, como que eu faço neuromodulação com um cara que vê já o remédio, assim, entendeu? Quer dizer, a concepção do tratamento é toda outra, né? Então, não sei, a neuromodulação tá me jogando em muitas fogueiras aí. Eu tô aqui tentando né? Oi, eu tô aqui tentando me situar melhor, me habilitar, inclusive, melhor para até para esse tipo de interface mesmo, né? Difícil compor com uma coisa é vir falar com vocês aqui, profissionais de saúde mental, que tem já uma entrada, né? Mas para quem não está na neuromodulação, a hora que eu digo que eu sou físio, acabou já a conversa, né? Não, é complicado, né? Mas a gente tem que ter esses espaços mesmo de discussão para que você possa se sentir apoiada por nós. A gente encontra isso dentro da psicologia, a gente está lá trabalhando com os psicólogos para tentar regulamentar, e tem tanto psicólogo resistente. Imagina, Olha só. entendeu? Tudo que é novo encontra uma resistência até que as pessoas possam. Por isso que não adianta ter guideline, né, Matheus? Está É, lá evidências científicas de que funciona, mas se a pessoa nem quer olhar para a evidência, não, já tem preconceito de que não tem evidência, aí fica difícil, né? Enfim, mas vamos lutando aí, aos poucos vai ficando claro. Fala, Matheus, e depois acho que
Daqui a pouco está na hora. Vai ficar para o próximo bloco essas discussões de depressão, mas eu acho muito importante a gente discutir não só as questões de protocolo, assim, mas discutir essas questões de relacionamento com equipe difícil, relacionamento com família, que é uma Isso. coisa que não é do artigo, é uma coisa da nossa praxis, né, da nossa prática. Acho que, Ah, eu com vou certeza, adorar. também o neuromodulador, independente da profissão, ele tem que estar afiado, né, para poder discutir com gente. Eu tive um psiquiatra me ensinando o que que é TDAH e como avalia, e ele recomendando eu usar Rorschach para avaliar TDAH, que é um absurdo total. Então, tem essas pessoas que faz a gente ficar de cabelo branco, né? Então, a gente precisa se apoiar como grupo. Legal, legal. Obrigado, gente. Foi muito boa a Obrigada. conversa. E obrigado pela atenção. Tchau, gente. Beijão. Tchau, Até gente. Até Tchau, semana que tchau. vem. Obrigada. Ótima apresentação, gente. Tchau.